Olha aí, estamos de volta. E por falar em saudade, onde andam vocês? Retomando o Dharma, dia 6 de dezembro. Bom dia, Mauro, bom dia, Conceição. Quem mais entrou? Ana Tereza, Carolina. E por falar em beleza, bom dia, Ângela. E aí, gente? Alguns eu já falei ontem à noite na comunidade, outros estão chegando. Bom dia, Stanley, bom dia, Carla. E hoje eu saio. Olha só essa versão, bom dia, Rossana. Essa versão é da Larissa Mendes e da Luana Berti da música, com Vinícius e Tom. Onde anda você? Bom dia, Lucas. Uma versão moderninha, assim, é legal a gente dar uma variada, né? Cria novas sinapses neurais. Bom dia, Maria, tudo bem? Rosalie. Sentiram saudade do Dharma? Como é que foi pra vocês? Oi, mãe. A mãe lembrou de entrar, que legal. Tudo bem aí, mãe? Então estamos de volta, renovados, cheio de novidades. Bom dia, Kátia. Kátia, tu pegou o livro? Esqueci de perguntar ontem à noite na comunidade. Pegaste o livro lá com a Bela? Mas a Bela estava viajando, né? Ela está em São Paulo também, então não sei se tu pegou. Bom dia, Sinara. Bom dia, Márcia. Então, essa aí é a música. Onde anda você? Muita saudade, né, Ana Tereza? Eu também sinto. Faz falta, diz a Carla. Pegou o livro? Ah, sim, perfeito. Pegou antes dela viajar. Bom dia, Grácia. Então, gente, estamos de volta. Bom dia, Ana Rexigel. Como é que tu tá? Tudo bem? Então, estou de volta de um retiro. Bom dia, Paulinha. Lá em Tapecerica da Serra, passando em Embu das Artes. Conheci Embu das Artes já. E era num mosteiro católico, né? Um lugar das irmãs onde elas moram, bem legal, muito bacana, com uma turma maravilhosa. E essa pós que eu estou fazendo, bom dia, Andrea, Eliane Marchini, tudo certo? Já soube que fizeram a folia aqui, né? Ah, vou te dizer, hein? O gato sai, as gatas tomam conta. É isso aí. E então esse retiro faz parte da pós-graduação que eu estou fazendo em Mindfulness para redução de estresse e que vai até o ano que vem. E aí era totalmente para evidências, assim, para trabalhar técnicas e técnicas. Foi muito, muito forte, muito intenso, muito trabalho, muita coisa. E enfim, estou de volta. Novidades vai acontecer durante o ano. Agora a gente segue com o Dharma. Vamos lá? Então hoje é terça-feira, vamos seguir com a nossa leitura. As coisas sobre o Mindfulness eu vou falar ao longo da vida, aí vai ter muita coisa que está surgindo. Vou precisar de vocês para algumas atividades, mas isso eu vou contando ao longo do tempo. O que eu posso contar aqui essa semana? Então, hoje tem aula presencial, hoje de noite, e amanhã de manhã, quarta-feira, às 7h15 da manhã, aula presencial. Quem quiser vir, venha, mande um sinal de fumaça e chegue, tá bem? Nós estamos aqui, o poder de uma pergunta aberta. Elizabeth Nangel. Bom dia, Rossana. E estamos, editora Lúcida Letra, não dá para esquecer. Quem faz a editoração. Eu tô olhando ali para fora porque a Serena tá viajando, ela tá olhando os passarinhos, olhando o tempo. Acho que ela tá prevendo, será que vai chover? Tá uma vibe ali. Estamos na página 105, né, Rosalie? Fundamentalismo. Infelizmente, alguém quer contar alguma coisa aí? Pode falar, pode me interromper. Infelizmente, quando nos deparamos com a ambiguidade do mundo, em vez de fazer perguntas, tendemos a nos recolher para dentro do nosso habitat familiar de objetificação. Ou seja, a gente se recolhe, né? Dá aquela volta, assim. Mas volta para onde? Presumimos que já sabemos como as coisas são e que podemos ignorar incerteza e ambiguidade completamente. Mas observe o quanto essa falsa sensação de segurança
apenas nos impede de ter uma compreensão mais ampla e inteligente das coisas. Então, às vezes, se recolher não é o melhor negócio, né? Às vezes a gente deixa de perceber todo o resto. Ontem surgiu uma pergunta na comunidade, mas quanto ao mindfulness e algumas práticas de meditação mais comuns do budismo, né? O mindfulness ele surge do budismo, né? Não surge de outro lugar. Então ele é uma compilação do budismo e aí vai fazer das práticas do budismo, só que de uma outra forma, de uma outra estruturação que seja voltado para a nossa compreensão ocidental. Então como é que os ocidentais compreendem as coisas? Estou falando isso porque vai chegar aqui no texto. Então, essa percepção que a gente vai tendo com o mindfulness, que é mais estruturado, mais passinho por passinho, não é um todo complexo como é o budismo, né, porque precisa uma absorção, uma mente um pouco mais aberta, mais ampla, para entender que existe um resultado, mas não é tão pautado assim, tão a curto prazo, né, e as pessoas querem coisas a curto prazo. Então, mas só que para tu poder entender essa objetificação que está acontecendo aqui, que a Elizabeth está falando, né, que a mestra está falando, é preciso tu perceber primeiro. Então o mindfulness vai fazer tu perceber a estrutura. Como tu vai avançar depois, aí surgem as práticas mais avançadas. O que tu vai fazer com isso que tu percebeu? Entendeu? Senão tu vai ficar só com isso que tu percebeu. Chris Hedges, jornalista ganhador do prêmio Pulitzer, que cobriu a guerra na Bósnia, disse ao repórter de uma revista: se você reconhece a ambiguidade moral da existência humana e as assustadoras forças irracionais que conduzem seres humanos e sociedades, isso causa ansiedade e neurose. É bem assim, né? Há sempre uma tentação de se retirar para dentro de grupos tribais. Retirar-se para dentro de grupos tribais é um modo de regressar a um estado de segurança semelhante ao da infância, em vez de viver como um adulto e enfrentar a ambiguidade. Então, gente, a gente se recolhe para os grupinhos, assim, acha que está protegido, mas na verdade está deixando de criar novas sinapses, novas construções. É difícil tu migrar para alguns tipos de grupos, assim. Tu te sente perdido, te sente... O que eu vou fazer aqui no meio disso tudo? Mas é aí que está a beleza de tudo isso. Bom dia, Eliana. A beleza é lidar com a frustração. É lidar com esse experimento. Eu estava lá no retiro, o primeiro dia foi terrível, porque tu chega com um pacote de informações que é tu, né? Com tuas... Né? Mas ao mesmo tempo tu está com a mente cognitivamente aberta, e tu quer apreender tudo aquilo, né? Mas se eu tiver esse filtro que eu tenho do budismo, eu não vou aprender. Eu vou simplesmente fazer comparações. Então, o tempo todo eu estava tentando mostrar para minha mente, deixa aberto esse caminho, ouve, mesmo que tu não concorde, né? Mesmo que isso fuja um pouco das tuas experiências. E aí, o primeiro dia foi um trabalho dessa forma, de tirar esse sensor. Não sei se para vocês é assim, como é que é para vocês? Né? Veja se é assim. Então, o primeiro dia é um dia de pegar e dizer pro sensor, relaxa, velho. Fica de boa aí, só ouve. Né? E aí, então, o primeiro dia foi isso. Essa construção para dizer para um sensor ficar na dele. Aí depois, então, e ao mesmo tempo aprendendo as coisas. Depois ele... Né? Então, esse é o exercício da mente aberta. Mas como é que tu chega nisso? Observando. Né? Testando em outras situações. E aí tudo se descortina. Tu precisa concordar com tudo? Não. Mas tu vai ficar criticando tudo, ficar com a mente fechada? Legal, né? E aí a gente faz isso para tudo. Depois no final tu pesa. Bom, essas coisas serviram, essas aqui não serviram. Essa é legal, vou usar para mim. Essa não vou. Essa vou compartilhar. Essa aqui eu não vou. Mas a mente está aberta. Algumas vezes, quando lutamos para tentar entender o extremismo religioso e ideológico sobre o qual ouvimos no noticiário, nos perguntamos: como as pessoas chegaram a esse ponto? Por que elas não se ouvem? Mas se quisermos realmente entender isso, tudo o que precisamos fazer é olhar para nós mesmos. O Mauro ali, o Mauro é muito aberto para as suas próprias experiências. O meu problema é que o sensor sempre ganha.
Nós estudamos sobre isso lá também, sobre esse sensor que ganha. Não, tem um documentário Stutz, né? É Stutz? Acho que alguém colocou na comunidade. E eu cheguei a assistir com o Renan, com meu filho, lá em São Paulo, uma parte, não consegui ver tudo. Assisto esse documentário que está no Netflix. É Stutz? Alguém me corrige aí, por favor. Que é um psiquiatra de um ator famoso, bacana, assim. E eles fazem um documentário sobre essas formas do sensor, como ele surge. Então ele é o parte X, que ele chama. Mas o sensor é isso. E às vezes ele ganha mesmo. Às vezes, em alguns momentos, a gente fica emburradinho, a gente não quer aprender, não, isso aqui. Aí depois tu vê que tu perdeu uma baita oportunidade. Baita é só do sul. Lá eles tiravam um sarro do meu sotaque, né? Baita, capaz, como se eles não tivessem. É bom que vocês ouçam quem estava lá. Tinha o pessoal da Bahia, o pessoal do Pará, cheio de sotaque, e viu me trollar que eu tinha sotaque. A Carla colocou, verdade, a gente fica na comparação. E isso é ruim. Porque também se perde uma nova experiência. Exatamente, gente. É exatamente isso. A oportunidade está na tua frente e tu fica ali só olhando as coisas que tu tem. Mas não adianta nada. Eu vi que muita gente lá estava se debatendo com isso, porque tinha muita gente, tinha psicólogos, tinha de tudo que é área, assim. E aí, umas conversas de grupo, assim, informais, método Stutz, a Carolina complementou ali, é exatamente esse, assistam, vale muito a pena. E eles dizendo, como é que tu tá vendo, tu, na tua área, Jefferson, com o budismo, como é que tu tá vendo isso, assim, aí, porque eu tô tendo dificuldade, porque eu sou psicólogo e tal, e aí tem alguns termos que, pô, eu tenho vontade de dizer que, pô, não é bem assim e tal. Gente, dentro do contexto em que está sendo aplicado, pensa isso para qualquer coisa, dentro do contexto em que está sendo aplicado, faz todo sentido. Do lugar onde se está, com o objetivo onde se vai chegar. Pense, tragam isso para suas analogias. Faz todo sentido. Fora desse contexto e colocar em outro contexto, não faz sentido. Vou dar um exemplo mais prático. Tu chega na igreja, tá? Tu nunca entrou numa igreja. Nunca entrou numa igreja católica, apostólica, romana, tá? Tem diferenças. Aí tu entra, porque tu foi convidado por alguém, não sei o quê. E aí daqui a pouco o rapaz que está lá na frente, o senhor que está lá na frente, que tu não sabe quem é, chega, levanta uma coisinha, né? E diz, esse é o corpo de Cristo. Levanta uma taça e diz, esse é o sangue de Cristo. E as pessoas fazem fila e comem os pedaços e tomam o sangue de Cristo. O cara se apavora. Entenderam? Dentro do contexto faz todo sentido, com as simbologias, com o sistema, porque faz sentido. Realmente faz muito sentido. Entenderam? Fora daquele contexto não faz sentido. E aí a gente vê onde é que eu quero chegar com isso. Quais são as alusões tântricas, imagéticas, de construção de imagens que eu quero fazer. E aí, se a gente não entrar naquela vibe, com o olhar aberto e se distanciar, a gente não aprende. Eu digo, que legal. Fazer uma lembrança que ele está presente em nós e que eu tenho que preservar isso. Eu preservo o corpo e mente de Cristo, né? Eu preservo as coisas, eu preservo o budismo, preservo o estado búdico e levo adiante. Se tu chegar lá todo, não, isso aí é uma heresia, isso aí não se faz, isso aí é canibalismo, tu não vai aprender. A Carolina colocou, foi a Amanda que recomendou. Amanda, isso, tem aulas de yoga aqui no espaço. Pratiquem. Todos nós lutamos com a ambiguidade. E todos temos tendência ao fundamentalismo. Quantas vezes objetificamos pessoas e situações colocando-as em caixinhas? Não é assim que a gente faz? As cachorras estão bem loucas. Eu tava com saudade de ver essas lutinhas. Quantas vezes objetificamos pessoas e situações colocando-as em caixinhas? Ele é desse jeito, ela é desse jeito. Adotamos atitudes fundamentalistas em relação aos outros quando simplesmente nos recusamos a deixar que eles sejam maiores do que a visão subjetiva e objetificada que temos deles. Aí, quer ver um exemplo? A gente sempre vai ser aquela pessoa para os pais.
para a mãe, para os pais, para a família, né? Tu fica um tempo sem retornar para casa. Vê se não é assim para vocês. Levantem a mão se é assim, se é positivo o que eu estou comentando, se estão concordando. Aí tu volta para casa, te olham como se fosse há 20 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos, sempre da mesma forma, sempre do mesmo jeito. Por quê? Porque não há um lugar em que se enquadrou, que se colocou dentro da caixinha. Então esse é um lugar mais extremo de analogia. Mas às vezes a gente está olhando para alguma pessoa e sempre... né? Por que a gente faz isso? Vocês têm uma ideia? Você sabe por que a gente faz isso? Acolher a complexidade libera a mente de emoções perturbadoras, associadas a julgamentos e fundamentalismo. Quando paramos de objetificar as coisas, não conseguimos sentir senão ternura pelo mundo. A ternura que sentimos quando paramos de objetificar os outros é, de novo, brilhantemente ilustrada em Os Últimos Passos de um Homem. Quando somos apresentados à mãe do protagonista e à sua família, vocês assistiram esse filme, Os Últimos Passos de um Homem? Quando somos apresentados à mãe do protagonista e à sua família, subitamente percebemos: ele não é apenas um assassino, é filho e irmão também. Começamos a ver suas vulnerabilidades, o que o influenciou, seus próprios medos e a dor que há em sua inabilidade de encarar a desgraça de suas próprias ações. Porque passamos a ver mais dele como espectadores, cativados, e ao final testemunhamos seu doloroso e inspirador despertar. E percebemos que se recusar a vê-lo como qualquer coisa, a não ser como mal, teria apenas nos isolado de nossa própria sabedoria e compaixão. Então, às vezes, a gente faz essas técnicas, né, de olhar para outra pessoa que a gente está tendo dificuldade em entender as suas ações. Não precisa pegar alguém tão complexo assim, alguém que fez um mal muito terrível a alguém. Pegue alguém que vocês não estão entendendo. Comece com um conflito pequeno. De 0 a 10, 3. Tá? 3 a 5. Um conflito pequeno que vocês têm com alguém. Um desentendimento, alguém do trabalho que vocês não entendem por que eles estão agindo assim. E aí olhe para essa pessoa e imagine ela praticando consigo, né, contigo assim. E aí ela está praticando contigo e tu começa a imaginar essa pessoa. E essa prática vai fazer tu perceber que essa pessoa ela também tem sonhos, ela também deseja ser feliz, ela também almeja o sucesso, ela quer segurança, ela pode ser filha de alguém, ela naturalmente é filha de alguém. Tá? Tem uma mãe ou um pai que a ama, ou uma avó, alguém que a criou. Pode ser que ela tenha filhos que ela ama. Então, é uma pessoa que está no mundo, com seus sonhos, as suas inspirações, assim como você. Não é diferente. Aí eu vou relembrar. Cheguem pertinho da tela aqui. Estão tomando cafezinho, pega cafezinho e diz, vamos ver que aquele xarope ele voltou mais chato do que foi. Como é que é possível isso? Lá vem ele com os quiz dele lá. Então cheguem pertinho da tela. Lembrem-se, queridas, né? Você é o outro de alguém. Sacaram? Porque a gente tem que colocar esse sensor aí, Mauro, ele tem que aparecer assim, tem que ter outro sensor que diz assim, seguinte, assim, tu que tá falando de outro aí, que tá, né, tendo aversão àquela pessoa, lembre-se, neste exato momento tem alguém que está tendo aversão a ti. Eu não aguento essa pessoa. Eu não aguento essa né, a fulana, fulano, ciclano, beltrano. Eu não aguento. Por que isso? Por que aquilo? Então você é o outro de alguém? Que coisa louca, né? E aí, não, eu sou muito querida, eu sou todo iluminadinho. Não. Vocês acham que não tem gente que não gosta de mim? Claro que tem, eu não consigo entender como. Porque eu sou maravilhoso. Mas tem sempre pessoas que são... Não dá para entender, né? Estou curiosa para saber o que meu pai vai dizer da minha resposta à sua pergunta. Bom dia, Isis. Isis, passou a sua dor de cabeça? Como foi essa noite?
Toma bastante água hoje, muita água. Observa. A gente tem que ter muita água nesse organismo. Estou curiosa para saber, atrasada. Não tem problema, tu tá à vontade com enxaqueca. Enxaqueca é um sinal aí, cuidado. Muita água hoje. Procura usar da respiração, tô falando sério, procura usar da respiração. Enxaqueca é um sinal que alguma coisa não está certa. Estou curiosa para saber o que meu pai vai dizer da minha resposta à sua pergunta. Passou, dormi bem, obrigada, que bom. Não surpreendente, ele me trouxe de volta mais uma vez para o caminho do meio, que lá no começo, o pai dela, ao ler o livro, fez algumas perguntas para ela. Né? Retomem aí os vídeos que vocês vão lembrar. Não surpreendentemente, a pergunta me trouxe de volta mais uma vez para o caminho do meio e para o fascínio que eu tenho pelo poder de uma pergunta aberta. Mas também me inspirou a clarificar o que eu vejo como um equívoco comum, que perderemos nossa clareza e inteligência se desistirmos de nossos pontos de vista mais fortes. Acreditamos que acolher a complexidade irá nos mobilizar e imobilizar. Enquanto escrevo este livro e contemplo a sabedoria do Dharma, enquanto escuto e converso com outros e enquanto observo o mundo ao meu redor, fico mais e mais convencida de que acolher a complexidade traz à tona a profundidade, a inteligência e compaixão da nossa humanidade. Legal, né? Bom dia, Carla Schmidt. Então, bora lá. Capítulo 12, página 108. Com toda a nossa força. Vamos ler mais um pouquinho, depois a gente faz uma praticazinha. Tudo bem até aí? Se a condição humana pudesse ser consertada, com certeza o Buda haveria feito muito tempo atrás. Estou segura de que Madre Teresa ou Mahatma Gandhi teria decifrado o código. E certamente o Dalai Lama iria se assegurar de que alguma coisa fosse feita. A bondade desconcertante das figuras mais iluminadas da história, tanto do passado quanto do presente, é tal que, apesar de conhecerem a natureza não consertável das coisas, fizeram tudo o que podiam para servir os outros. De fato, elas tentaram com toda a força que tinham. A especialista em comportamento animal Temple Grandin compreende profundamente a mente dos bichos. Bom dia, Luiz. Tem um filme, Temple, que se escreve Temple Grandin. Pesquisem esse filme, eu acho que tem no Netflix também, não sei aonde. Ela é uma autista, essa moça, não sei que idade ela tem hoje, e ela desenvolve um modelo para lidar com os animais baseado nas experiências próprias, né, de como ela gostaria de ser tratada, né, e ela faz todo um experimento com ela e ela vai usar isso nos animais. Muito legal o filme, muito interessante. Por que é interessante na visão budista? Queridos amigos ouvintes do Dharma N, não é possível tu passar uma experiência, passar algo para alguém se tu não teve a experiência. É preciso ter experiência. Como eu tenho experiência? Autoobservação. Como eu me autoobservo? Autopercepção. Como eu me autopercebo? Silêncio. Eu vou ter silêncio para perceber. Silêncio é silêncio dos meus julgamentos. Silêncio não é silêncio externo. Pode ter barulho externo. Silêncio é silêncio dentro. É o momento que eu estou percebendo tudo o que está acontecendo. Eu estou olhando para aquilo. Eu estou vendo o surgimento de tudo isso. Percebendo constantemente tudo o que acontece. E aí a gente vai entender. Então amanhã a gente continua para descobrir o que ela fez. No próximo episódio da temporada dezembro do Despertando com Dharma. Vocês já assistiram esse filme? Da Temple Garden? Uma autista que muda o conceito do atendimento com os animais. Alguém já assistiu aqui? Vocês viram que eu gosto de assistir filme, né? Tem
E aí eu vou aprendendo muito com isso, com esse olhar, né? Não qualquer filme, né? Já se colocaram na postura? Então, vamos fazer um check-in? Para vocês poderem se localizar como estão para hoje e poderem seguir adiante a semana, o dia de terça. E vocês podem fazer isso durante o dia todo, dessa forma como eu vou explicar agora para vocês. Não precisa uma postura de prática de meditação. Aonde vocês estiverem hoje durante o dia, pode ser em pé numa fila, pode ser sentado trabalhando numa reunião. Bom dia, Josi. Pode ser numa reunião, enquanto alguém está falando, vociferando, brigando, vocês estão em prática. Basta 1 minuto, tá? Não tenho pressa de aprender. Basta 1 minuto e vocês podem fazer um check-in. Esse é o estado de presença de atenção plena. Vocês podem fechar os olhos ou não. Se você estiver numa reunião, não fechem os olhos. E aí então apenas observem os pensamentos. O que surgir? Observem as sensações. Observem se há alguma emoção. Talvez um traço de sonolência essa hora da manhã ou um traço de ansiedade, apenas observem. O que surgir? Como eu estou neste momento? Nesse segundo passo, observem a sua respiração. Apenas o ir e vir da respiração, o fluxo respiratório. Como está a respiração? Observem sem mudar, apenas como ela se encontra. Se ela está longa, está longa. Se está curta, está curta. Observem aonde ela se encontra. Pode ser que ela esteja mais no peito ou mais no abdômen. Apenas observem. E esse terceiro passo, observem o corpo. Como está o corpo? Talvez percebendo locais de tensão. Talvez locais de relaxamento. Talvez observando a temperatura do corpo. Talvez alguma agitação em algumas áreas. E observe a experiência sem mudar, apenas observem, não tente mudar nada. Observe a experiência no momento que ela surge. Sem criar desejo ou aversão pela experiência, apenas observe. Vá levando a atenção agora para os sons à sua volta, o ambiente. Se estiver com os olhos abertos, pode olhar à sua volta, senão vá sentindo o corpo no local onde vocês ocupam, na cadeira, no sofá, na cama, percebendo a densidade de todo o corpo, fazendo o escaneamento dos pés à cabeça, sentindo cada parte do corpo apoiada no lugar onde vocês estão.
Se possível, movimentando as mãos, com movimentos lentos, dando ao corpo o movimento que ele precisa agora, neste momento. E então, estando nesta presença, neste momento aqui e agora. Ok? Vocês podem fazer essa prática em qualquer momento, até dirigindo. Certo? Gente, que bom que vocês retornaram. Achei que não ia ter ninguém aqui hoje. Ia fazer uma live sozinho. Amanhã tem de novo, quarta-feira. Certo? Hoje à noite tem prática de meditação presencial, tá? Terça-feira à noite, 19h15, aqui no Arquitetura da Mente. Hoje tem aula de yoga às 17h45, aqui no Espaço Arquitetura da Mente. Quem quiser participar, pode ser online, pode ser presencial. Amanhã de manhã tem aula de meditação às 7h15. Olha quanta coisa, tá? E agora, de manhã às 7h30, tem meditação com a Fabiola na comunidade. Né? A princípio é para ter, né? Ela está com algumas questões aí, mas a princípio tudo certo. Tá bem? Então que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, todas, que nós possamos tornar um caminho iluminado. Bom dia, bom retorno!